Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, vou contar para vocês hoje o dia em que eu conheci o apresentador Ratinho, que eu já adianto que é um cara gente finíssima. Antes disso, eu peço vocês gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, para ficar sempre de olho em minhas dicas de educação em saúde e inteligência emocional. Bom, gente, vamos lá. Pouquíssimas pessoas sabem disso, mas quando eu era pequenininho, eu sempre tive um sonho de ser apresentador de TV. E a gente tinha meu pai tinha uma fazenda quando eu era pequeno, e aí a gente tinha a casa, e do lado dessa casa tinha um galpão, onde se guardavam arreios, guardavam sal, rações para o gado. E aí ficavam armazenados vários sacos de sal, ração, então era muito organizado esse galpão. Então ficava ali suspenso, como se fosse um palco. E eu pegava, por exemplo, o vidro de desodorante, né? Então eu ficava assim, fazendo de conta que era um microfone, e eu ficava lá em cima daqueles sacos, como se fosse um palco, fazendo de conta que eu era um apresentador de TV. Então eu ficava brincando, apresentando e tal. Isso sempre foi algo dentro de mim, e eu nunca contei isso para as pessoas. Por quê? Porque eu sempre tive vergonha. Eu sempre falava assim, na minha cabeça todo mundo queria ser artista, então aquilo ali não era um sonho, era assim, eu queria ser, mas ao mesmo tempo eu era muito distante, não era um negócio que eu tipo assim, eu vou ser apresentador. Não, eu queria ser, mas eu sabia que eu não ia ser. E aí, quando eu era pequeno, obviamente, não existia internet. A internet entrou na minha vida nos meus 10 anos para frente, então eu fui dessa geração que pegou um pouco sem internet e internet. Então, hoje, você entra no YouTube, você grava vídeo. Aqui no YouTube eu sou como se fosse um apresentador, gravo vídeo para vocês, histórias para vocês. Mas naquela época não existia isso. Então, eu me lembro que com 7 anos de idade, eu fui fazer curso de computação na cidade da minha família, que é aqui onde eu estou agora, tem 10 mil habitantes. Eram eu e mais um amigo meu que fazia curso de computação. Ninguém mais tinha acesso a um computador. Então, olha, pra vocês verem como as coisas mudaram, né? Como a tecnologia chegou. O capitalismo é incrível, né? Ele proporciona tudo isso aí para as pessoas, esse avanço tecnológico que fica barato e todo mundo tem acesso. E aí, gente, quando eu falo assim, todo mundo tem acesso, pensa comigo. Quando surgiu o celular, o telefone celular, gente, era um negócio para pouquíssimas pessoas. Eu me lembro quando meu pai comprou o primeiro telefone celular dele. Meu pai chegou em casa, a gente foi tudo pegar aquela embalagem, a gente olhava a gente não acreditava que existia um telefone. E outra, não pegava em qualquer lugar. Você viajava, pegava um sinal ruim, voltava. Era um negócio muito louco, assim. E hoje, qualquer pessoa tem um telefone celular. Você vê um mendigo e tem um telefone celular. Você vê uma pessoa carente, todo mundo tem um telefone celular. Então, como que pode um negócio se tornar tão acessível a todo mundo, né? E aí, então, naquela época, não tinha como eu fazer essas coisas e filmar e gravar e montar Não. Então, era aquela brincadeira minha ali dentro do galpão, né? A minha mãe nem sabe disso, nem sabia, porque eu fazia isso meio escondido, como se fosse assim, é uma bobeira, é uma coisa idiota que eu tô fazendo. E beleza, nisso eu fui crescendo. Então eu sempre tinha apresentação na escola de alguma coisa, eu queria fazer apresentação. Então eu sempre tive um lado artístico assim muito, muito forte em mim. Eu sempre gostei de escrever. Então existe um Rafael artista que as pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem esse lado do Rafael artista. Só que aí tem outra coisa, eu sempre fui muito tímido. Por incrível que pareça. Então vocês podem me olhar aqui gravando o vídeo, vocês não conseguem entender essa minha timidez. Mas eu sou de uma família que meu pai, minha mãe e meu irmão sempre foram muito do povão, muito de festa, muito de gandaia. E eu sempre fui aquela criança mais quietinha, aquela criança que não gostava muito de barulho, que não gostava muito de muita gente. Eu sempre fui mais assim. Então, na minha cabeça, existia uma incoerência. Pô, mas para eu ser apresentador de TV, eu tenho que gostar de muvuca. Eu tenho que gostar disso. Eu tinha essas coisas na minha cabeça. E não é verdade. Não é verdade. Hoje eu sei que não é, mas naquela época eu sabia disso. E, gente, fui crescendo nisso. A gente foi fazer filmes na escola. Então, na minha cidade tinham 3 filmadoras.
Hoje, qualquer celular filma. Tinham 3 filmadores, a gente fazia filmes naquela época. E eu sempre ali no meio, sempre apresentando. A gente brincava de programa do Ratinho, quando eu era pequenininho. Então a gente tinha um cavalo da minha família de prata, eu ficava com aquele cavalo fazendo conta que era o microfone com os meus amigos. Então a gente pegava uma filmadora uma filmadora... É uma filmadora que eu ganhei na época lá, e pouquíssimas filmadoras tinham, eu ganhei uma, então a gente gravava, tem vários vídeos desses gravados, que uma hora eu quero jogar tudo assim para um HD e para guardar isso, né? Mas ao mesmo tempo, isso era brincadeira, eu nunca imaginei que isso pudesse um dia se tornar possível. E aí, às vezes, eu deitava na cama e ficava imaginando eu sendo um apresentador de TV, todo mundo me reconhecendo, eu fazendo uma propaganda, sempre tive isso, gente. Mas eu sempre escondendo isso, esse sonho, esse desejo. E aí, eu fui logo, eu quero fazer medicina. Então, eu já comecei com aquele peso da medicina nas minhas costas. Fui fazer ensino médio, mudei para fora. E aí, tudo em medicina. A medicina tomou minha mente. O meu objetivo de vida foi tomado pelo desejo de ser médico. E para falar a verdade, eu nem sabia se eu queria ser médico. Eu pus na cabeça que eu queria ser médico. Por quê? Porque eu mandava bem na escola. Médico financeiramente se dá bem, tem até um vídeo que eu coloquei aqui, que é um vídeo que eu conto por que eu escolhi a medicina, vocês podem acessar aí. Então, eu fui fazer, minha prima queria fazer, meus primos fizeram, fui lá fazer esse negócio. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu me senti preso. E aí eu parei e falei assim, gente, mas eu acho que essa coisa de querer ser apresentador de TV, de querer trabalhar com comunicação, isso não é bobeira da minha cabeça, não. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho vontade de ser. Só que eu já estava na faculdade de medicina. Gente, eu tenho certeza que muita gente que me assiste vai ficar assim, gente, eu nunca imaginei que o Rafael pudesse ter passado por essas, não dificuldades, mas por esses desafios mentais, né? E aí, quando eu estava na faculdade, gente, quando eu entrei na faculdade, o YouTube estava começando. Então, pouca gente tinha canal, pouquíssimas pessoas tinham canal no YouTube, pouquíssimas mesmas. E eu já tinha um canalzinho no YouTube, eu gravava uns vídeos de comédia, algumas coisas assim, engraçadas, que ninguém fazia naquela época, eu já fazia. E eu tenho um grande amigo, que começou a faculdade comigo, que é o Rodrigo, e eu conversava muito com o Rodrigo. O Rodrigo também tem esse lado artístico muito forte. Mas ele é muito mais tímido, bem mais tímido que eu. E aí eu ia fazer, por exemplo, apresentar seminário. Nossa, eu adorava apresentar seminário, porque era o momento de eu ser um apresentador. Um apresentador ali, mais médico, né? E o Rodrigo sempre me deu muita força. Falou, Rafael de Deus, cara, você tem dom para ser apresentador, você fala bem, você é carismático. Eu falei, não, mas imagina, eu sou tímido. A minha família que é carismática, eu não sou. Porque eu sempre fui, entre aspas, o patinho feio da família. Patinho feio no sentido assim, eu sempre fui o diferente, eu ia em festa, barulho muito alto me incomodava, eu não gostava de muita muvuca, eu sempre gostei de coisas mais tranquilas, eu sempre fui mais assim, sempre dormi cedo, e eu pensava assim que eu não tinha dom por causa disso. Aí meu amigo falou assim, Rafael, imagina, você tem dom para isso, então esse amigo meu sempre me deu muita força para seguir esse caminho. E eu também gosto de escrever, aliás, escrevo histórias bem, né? Então eu também escrevia tudo. Eu falei assim, putz, eu tenho um lado artístico meu que tá morrendo. E aí eu me lembro que tem a mãe de um amigo meu, que é a tia Luzia, lá de Presidente Prudente, ela falou pra mim um dia assim, Rafael, você não tá escrevendo? Eu falei, tia, Rafael, Deus dá um dom pra gente. Se a gente não exercer esse dom, ele toma. Né? Lógico que eu, Rafael, não acho que seja assim, Deus toma um dom. Eu acho que você não exerce, você vai esquecendo aquele dom. E eu falei, putz, então eu comecei a escrever, porque eu tinha um blog que eu escrevia. Então eu sempre fui metido a artista, mesmo sem saber disso. Ali pro meio da faculdade, eu montei o canal no YouTube, que é esse canal por onde você está vendo os vídeos, que foi criado lá em 2011. Então eu gravei o canal no YouTube e comecei. Lógico, né? Se pegar os primeiros vídeos meus, assim, às vezes eu fico até assim, receoso. Eu falo assim, putz, dá vontade de arquivar todos esses vídeos para ninguém ver. Mas ao mesmo tempo eu falo, não, mas sou eu, tá lá. Falava errado, falava de um jeito que não é legal, mas tá lá, é minha história, né? O começo tá ali. E como eu criei o canal no YouTube sem nenhuma pretensão, gente. Eu nunca passou pela minha cabeça em ser um youtuber, porque naquela época não existiam youtubers, né? E o canal foi crescendo.
Beleza. E nisso, eu terminei a faculdade de medicina, o canal já estava crescendo e tal, e não deslanchava. Porque assim, por mais que o meu canal seja grande, tem 1.300.000 pessoas, mas é diferente de canais aí de entretenimento, que os caras põem um vídeo hoje, amanhã o vídeo tá com 300.000 visualizações. Não é o meu caso. E aí um dia eu tava bem assim, parei, falei assim, putz, será que eu vou um dia conseguir trabalhar com entretenimento, vou continuar ser um apresentador, e ao mesmo tempo a medicina muito forte ali em mim. E eu fui tomar um café com meu amigo, com esse amigo meu, Rodrigo. E o Rodrigo pegou e falou assim, Rafael, e aí como é que tá? Eu falei, Rodrigo, eu nunca tive a oportunidade de ser um apresentador, então eu acho que isso aí não é pra mim. E meu amigo falou assim, Rafael, que dia que você parou e falou assim, agora eu vou investir parte do meu tempo a ser um apresentador. Eu vou participar de um programa, eu vou mandar mensagem pra alguém. Eu falei, nunca. Eu falei, então como é que você vai desistir? Eu falei, não, Rodrigo, eu acho que já deu. Já deu. Eu já tenho a minha vida, eu tenho que tirar. Isso é uma besteira da minha cabeça. Isso foi implantado na minha cabeça quando eu era pequenininho, eu tenho que tirar isso da minha cabeça. Vou ter uma vida normal, um cidadão comum e pronto. Embora eu já fosse YouTube ali, um pouco conhecido. Aí meu amigo falou assim, Rafael, mas não, você é artista, tem que ser apresentador, cara, você... Eu falei, não. Eu falei, Rodrigo, é o seguinte, se Deus colocasse na minha frente uma prova, gente, eu juro por Deus que aconteceu isso. Eu juro por Deus. Eu estava sentado na Saint-Germain, hoje é a Sainte Claire, que é uma padaria em Curitiba, ali na Princesa Isabel, que é uma rua. Eu estava sentado aqui do lado os vidros estão aqui, que dão para a rua, eu estava sentado aqui. E eu olhei pro meu amigo e falei, não, se Deus mandasse uma mensagem para mim, tipo assim, manda essa mensagem para ele, para eu não desistir, porque para mim eu já desisti agora. Gente, o meu amigo olhou para mim, olhou assim pro lado e falou, não, eu não acredito. Gente, quando eu olhei, o Ratinho entrando dentro da padaria e sentou lá no fundo. Meu amigo olhou para mim e falou, Rafael, eu tô arrepiado. Eu fiquei sem palavras assim. Aí meu amigo falou assim, gente, vou até tomar um colinho d'água. Porque até eu que vivenciei isso, às vezes eu paro e penso, não, mas não é possível que isso aconteceu, porque realmente aconteceu. Meu amigo falou, Rafael, eu tô arrepiado. Eu falei, Rodrigo de Deus, falou, cara, quer uma maior prova do que essa? E eu parei e falei assim, putz, e aí só tinha na padaria sentado, ele tava eu, meu amigo, tinha duas meninas numa mesa e ele lá, sentou lá com o segurança dele. E o filho dele já era governador do Paraná, que é o Ratinho Júnior, que eu derramo admiração por ele. Aí eu peguei e falei assim, nossa, aí o Rodrigo falou, vamos lá conversar com ele. Eu falei, não, calma. Gente, eu não sou de ficar tietando artista, não. Tem pessoas que você gosta. Não é pela fama. Se eu tiver aqui um cantor entrar aqui na minha casa, oi, tudo bem? Tá, que legal, tudo bem. É o Gustavo Lima, eu vou querer um abraço dele, eu vou querer bater um papo com ele, é o Leonardo, que eu gosto muito dessa galera, mas só por fato de uma pessoa ser um artista, que gente que fica aí se matando, morrendo pra poder ir em um show, Não, eu não tenho essas coisas, não. Eu sempre fui muito natural, eu não vejo isso como uma grandeza, não. É uma pessoa que tem um trabalho, que é reconhecido e maravilha. Então eu sempre agi com naturalidade. Quantas vezes eu tô no aeroporto, tudo, senta um artista do meu lado e tudo oi, tudo bem, tal, maravilha. A pessoa não puxar assunto comigo, eu nem puxar assunto. E tá. E aí, então, eu falei assim, não, vamos esperar. Mesmo porque, pra deixar ele lá tranquilo, pra não incomodar, né? E aí as meninas foram lá, tiraram foto com ele e elas foram embora. Então ficaram só a gente, só nós ali na padaria. E aí eu peguei e fiquei... E falei, não, beleza, então vamos. Aí eu peguei, levantei e fui. Aí quando eu fui chegando perto dele assim, ele olhou pra mim assim, já abriu um sorrisão. Abriu um sorrisão assim, e aí eu falei assim, Ratinho, sou seu fã. Ele, obrigado. Aí ele se levantou, aí eu fui, cumprimentei, dei um abraço nele. E aí o meu amigo foi, deu um abraço nele. Aí o segurança dele falou assim, me dá o celular aí que eu vou tirar uma foto de vocês. O segurança super simpático também. E antes disso, gente, de ter encontrado com o Ratinho, eu atendi um dia como médico um dos ex-diretores do Ratinho. Então eu trabalhava numa clínica e um ex-diretor do Ratinho chegou
E o assessor dessa clínica, ele sabia que eu queria ser apresentador de televisão, porque eu tinha comentado isso com eles. E aí ele chegou e falou assim, nossa, eu, na verdade, gente, me desculpa, eu não atendi o apresentador, esse diretor do Ratinho. Ele foi um outro médico. Mas aí o assessor me chamou para conhecer ele. Falou assim, doutor, vem cá para você conhecer alguém. Aí eu cheguei lá e falou, pô, esse aqui é o diretor do Ratinho. Aí eu olhei e falei assim, nossa, cara, que prazer, é um cara gente boa pra caramba. Ele falou, nossa, que legal. E aí eu falei assim, putz, ele falou assim, cara, mas você tem vontade de ser apresentador? Eu falei assim, putz, pior que tenho, né? É um sonho desde criança, mas aí isso aí foi morrendo ao longo do tempo, não sei se hoje. Ele falou, nossa, cara, eu fui um dos primeiros diretores do Ratinho, quando ele foi pra São Paulo eu fui com ele, fui produtor e tal e tal. Aí eu falei pra ele assim na época, qual que é a dica que você me dá? Ele falou assim, seja visto. Não importa o que você... Seja visto. Grava vídeo, faz aquilo, seja visto. Ele quis dizer assim, para eu exercer a comunicação, independente de onde quer que seja. E eu, que negócio ficou na minha cabeça. Então, quando eu encontrei o Ratinho, eu falei, Ratinho, eu conheci um produtor seu. Ele, quem que é? Eu falei, o fulano. Eu fui dando as características, daí o segurança dele pegou e falou. Falou, é o fulano. Eu falei, o fulano assim. Eu falei, é esse mesmo. Falou, pô, que legal, tal. E aí eu falei assim, eu tenho um canal no YouTube. Eu falei, você fala do que no YouTube? Eu falei, eu conto histórias da medicina, falo de saúde, eu sou médico. Ele falou, pô, que legal. Daí eu falei pra ele do filho dele. Falei, pô, eu pedi voto pra caramba pro Ratinho Júnior. Isso ainda foi no primeiro mandato do Ratinho Júnior. E beleza, gente, foi um papão bem legal ali. Foram uns 10, 15 minutos de papo, assim, bem legal mesmo. Assim, eu vi que a gente não tava sendo inconveniente, porque eles tinham pedido as coisas e ainda não tinha chegado pra comer. E aí eu falei, pô, Ratinho, muito obrigado, eu sou seu fã. Poxa, e eu não contei pra ele que eu tinha vontade de ser apresentador. Não contei pra ele isso que aconteceu, que eu pedi pra Deus me dar um sinal e ele passou. Não falei isso pra ele. E beleza, muito obrigado, tal. Saí dali e a gente foi embora, né? Fui lá, paguei e fui embora. E meu amigo Rafael de Deus, você quer um sinal maior do que esse? Cara, Deus conversou com você ali. Eu falei, Rodrigo, mas foi coincidência. Ele falou, não vem com essa não, Rafael. Você vai conseguir. Beleza. Saí, isso sempre ficou, né, na minha cabeça. Aí passou mais ou menos umas 4 semanas, o Ratinho sempre tá nessa padaria, né? Eu tô lá nessa padaria, cheguei, o Ratinho tava lá, mas tava lotada a padaria. Ele teve que ir embora, porque o povo ficou tudo em cima dele, pedindo foto, conversando com ele. E aí ele pegou, coitado, né? Foi embora porque não tinha como tomar o café dele. E aí, desculpa. Aí eu peguei e outro dia eu estava num local e conversando ali com a pessoa, e o Ratinho Júnior, que é o filho do Ratinho, ele foi a um médico que fica numa clínica, que fica num prédio, que é onde eu ia. Aí cheguei lá e um amigo meu falou assim, o governador esteve aqui hoje na clínica, nossa, eles fecharam o estacionamento, que legal, foi bem legal conhecer ele é gente boa pra caramba. Falei, pô, se ele for metade do que o pai dele é, ele é muito simpático mesmo e tal. Aí passou mais ou menos uns 15, 20 dias, eu fui a uma clínica de um professor meu, e aí a secretária particular, uma das secretárias particulares do Ratinho Júnior tava lá. Aí eu falei assim, pô, que legal, né? Aqui nesse prédio que o Ratinho Júnior vem. Aí a secretária do médico olhou e falou assim, e a secretária dele? Eu olhei e falei, sério? A gente foi bater o maior papão. Daí eu contei que eu conheci o Ratinho, tudo. E assim, ela é tão próxima mesmo que ela até falou assim, quem que é esse segurança? Eu falei assim, é o fulano, né? É um fulano, é um policial militar e tal. E beleza, batemos aquele papo. Gente, qual que é a impressão que eu tive do Ratinho? Um cara muito humilde, simples pra caramba. É um cara acessível. Gente, você vê o sorriso que ele... Quando ele me viu, ele deu um sorriso. O segurança dele super simpático. Falei, não, deixa eu tirar uma foto de vocês aqui. Não, essa aqui ficou legal, vamos tirar outra. Não, foi assim, incrível. Eu falei assim, putz, um cara desse aí, que é um dos apresentadores mais famosos e bem-sucedidos do Brasil, com essa alegria, com essa acessibilidade. Então, às vezes eu penso assim, muito youtuberzinho aí já dá má resposta nos outros, muito profissionalzinho dá má... Então a gente aprende. Pô, eu pego um cara desse, né? Aprendo. E aí você fala assim, Rafael, mas você ainda tem um sonho de ser apresentador de TV? Ô, gente, todos nós temos desejos internos. Todo desejo é interno, né? Todos nós temos desejos que as pessoas não têm como explicar. Então muita gente tem um sonho de ser uma coisa. Então às vezes eu falo assim, a gente tem que ponderar e falar assim, pô, eu tenho um sonho. Esse sonho aqui, ele é possível? Ele é possível. Então,
Vá atrás do seu sonho. Mas a gente sempre tem que ter um bom senso. Pô, para ir atrás do meu sonho, eu vou arrebentar muito a minha vida, eu vou estragar muito a minha vida, eu vou... como é que vai ser? Então, tudo é questão de equilíbrio, tem que ter harmonia. Então, eu vou atrás do meu sonho, vou pagar um preço, e tem que estar claro para mim que eu posso pagar esse preço muito caro e não conseguir realizar esse sonho. E tá tudo bem, porque você tem que estar feliz com a possibilidade de realizar aquele sonho teu. Então, eu tenho sim um sonho de trabalhar com comunicação. Hoje, por exemplo, quando eu venho aqui, que eu gravo um vídeo para vocês, que eu conto história para vocês, eu tento fazer, gente, uma forma disso ser entretenimento. Então, eu pego o conteúdo médico, o conteúdo de inteligência emocional e tento trazer de um jeito tranquilo, de um jeito leve, de um jeito divertido para vocês. Às vezes com emoção, às vezes com tristeza, porque tem muitas coisas que exigem que você esteja triste para você entrar em sintonia com aquele tema. E é uma forma de eu estar exercendo o meu sonho de querer ser um apresentador. Mas hoje, como as coisas mudaram muito, então quando eu era pequenininho só existia apresentador de TV, não existia YouTube naquela época. Hoje não, hoje você pega grandes canais de YouTube, que as pessoas são verdadeiros apresentadores. E aí a semana passada eu estava conversando com um grande empresário aí do meio artístico, e aí ele falou assim, Rafael, cara, eu tenho uma admiração por você, porque você é médico, mas você tem um sonho, você querendo ou não, você busca o teu sonho. Isso pra mim é muito legal, e ao mesmo tempo você tem um pé no chão. Você não é um cara que... Não, você tem um pé no chão. E, gente, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu falo pra vocês, ó, eu sou o Rafael aqui, ó. Se amanhã eu estiver trabalhando num SBT, numa Record da vida, ganhando 2, 3 milhões de reais por mês, eu vou ser o mesmo Rafael. Isso é o mesmo Rafael. Tá, eu posso, por exemplo, ter um helicóptero, eu posso ter um jatinho, tá, tudo bem. São coisas materiais, mas a essência do Rafael é a mesma. Eu nunca fui deslumbrado, sabe? Você, às vezes, no começo do YouTube, que alguém pede pra tirar uma foto com você, nossa, mãe, alguém pediu pra tirar uma foto, você fica empolgado, mas deslumbrado jamais. Hoje, pra mim, eu encaro com tanta tranquilidade, quando eu vou num lugar, a pessoa ai, Rafael, mas é o meu trabalho, é um sinal de que o meu trabalho tá dando certo. Né? Então, eu sou, assim, às vezes, empolgado, mas não deslumbrado. Uma vez eu fui no Google, no escritório do Google lá em São Paulo, então é aquele trem louco, né, com restaurante, com não sei o quê. E aí muita gente lá embaixo, desesperada para poder subir, o segurança, não, aqui não pode subir, aqui é só convidado e tal. E beleza. Então, tinha algumas pessoas comigo que estavam assim, deslumbradas. Ai, eu não gosto de gente deslumbrada, gente. Eu gosto de estar com gente empolgada. A pessoa deslumbrada é aquela que empolga e não volta atrás. Tudo é deslumbrado. É um negócio que... E é uma pessoa que não tem um pé no chão, né? E aí o diretor virou pra mim e falou assim, você não tá gostando? Ele falou bem baixinho assim pra mim. Eu falei, não, tô gostando. Ele falou, não, é porque assim... Eu falei, não, mas é porque eu não sou deslumbrado igual certas pessoas. Porque eu tava me irritando aquele povo deslumbrado. Aí ele deu uma risada e falou assim, pô, então você é dos meus. E aí o cara falava praticamente olhando pra mim assim, porque ele viu que eu, né, pra mim ali... Né, gente, não tem nada mais triste que gente deslumbrada. Gente deslumbrada é o que puxa saco, é o que puxa tapete, é o que passa por cima de outro pra conseguir uma coisa. Se hoje falar assim, Rafael, tem um piloto na Record pra apresentar um programa, você quer? Pô, eu quero ir. Ah, mas é o seguinte, você vai precisar mentir, você vai precisar passar por cima de outra pessoa, você vai precisar enganar. Eu não quero. Porque eu tenho os meus valores aqui, ó. Tá dentro dos meus valores? Então eu vou. Então você pagar o preço pelo teu sonho é você pagar o preço justo pelo teu sonho, mas não é passar por cima de outras pessoas. Eu não vou carregar pro resto da minha vida a culpa de ter passado a perna em alguém. Diferentemente de você ter mais competência para aquilo que está pedindo. Pô, se eu tenho mais competência para dirigir uma coisa que alguém já está lá e a empresa precisa, não tem nada a ver. Você pôs a tua competência. Mas, igual muito se vê por aí que as pessoas passam a perna nos outros, tudo, né? E aí, gente, eu não quero isso. Mas aí eu fico vendo, por exemplo, o Ratinho, eu sempre gostei do programa do Ratinho, cara, é divertido, você se mata de dar risada. Então, os personagens ali do programa dele. Então, e ele é um cara que transmite muito essa coisa, né? Do cara de verdade, um cara que fala o que pensa. Você sente isso no que ele fala. E muitos outros apresentadores, você vê pra ele, você sabe que é um fantoche. É um personagem aqui, desligou a câmera, vira o capeta, né? E eu não.
Eu falo pra vocês assim, gente, eu aqui, tô falando pra vocês aqui algo da minha vida. Tô abrindo o coração pra vocês, falando de um sonho, de um negócio lá da infância. Se você me encontrar na rua, você vai ver que eu sou a mesma pessoa. A educação que eu trato as pessoas na rua, você vai eu num restaurante, eu sempre sou muito educado com as pessoas, né? Fico nervoso de vez em quando? Fico. Quando a pessoa me trata mal, alguma coisa, eu fico nervoso, obviamente. Mas é isso aqui, você sabe que eu sou isso. Agora eu não fico aqui, gente, vamos ter paz. A gente tem que falar isso. A gente tem que... E aí desligar a câmera aqui e sair dando pancada nos outros? Não, não é isso, não acontece comigo. Então, independente de quanto eu ganhar, vai ser sempre assim. Um amigo meu esses dias falou assim, Rafael, a gente tava falando sobre uma cuba. Essas cubas de pia, né? Era uma cuba que custava 20 mil reais. Aí eu olhei e falei assim, gente, mas pelo amor de Deus, pagar 20 mil reais numa cuba, porque o que a cuba nem vai mostrar, porque fica aquele trem ali dentro. Qual que é o sentido de pagar? Aí um amigo meu falou assim, ih, Rafael, mas quando você tem muita grana, você paga. Eu virei pro meu amigo e falei assim, eu não vou pagar. Eu não tô falando que eu não vou ter um carro de 800 mil reais, eu não vou falar que eu não tenho um helicóptero, mas assim, eu vou ter coisas que fazem sentido pra mim. Mas uma cuba de uma pia, 20 mil reais, com 20 mil reais eu ponho comida numa creche por anos e anos, numa creche que cuida de crianças carentes. Ele falou, não, mas quando você tem dinheiro você muda. Eu falei, não, você sabe por que eu não mudo? Porque quando eu era universitário e eu ganhava uma boa mesada por mês, eu tinha um estilo de vida. Então, assim, eu precisava ali dar uma organizada no meu orçamento para poder passar um mês. Hoje eu sou médico, eu ganho muito mais do que eu ganhava lá atrás. E o que é de muito diferente que eu faço hoje? Não. Eu continuo assim, pô, eu vou comprar. Não, eu não tenho necessidade de comprar isso aqui. Ah, não tenho necessidade de comprar isso aqui. Então não faz sentido isso aí. Para muita gente faz sentido, mas para minha cabeça vai continuar do mesmo jeito. Então conheci o cara é gente boa pra caramba, gostei. E quem sabe, né? Um dia vocês vão ligar a televisão e me ver lá como apresentador de televisão, tá bom? Gente, agora eu queria perguntar uma coisa. Você já encontrou um artista? Qual foi a tua experiência? Coloca aí que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, ok? Grande abraço. Se cuide!